Prontinho. Bom, pessoal, hoje sejam bem-vindos, né, à nossa terceira live. E hoje a gente vai bater um bate-papo com o Kaique. Para quem ainda não viu o Kaique no escritório, para quem não sabe sobre o Kaique ele é hoje o nosso consultor lá do nosso financeiro, né? Ele que me ajudou a sair do meu cárcere privado, de fazer a troca do sistema do nosso financeiro. Então, o Kaique está lá dando um apoio para a gente, para fazer uma organização do nosso financeiro. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre dinheiro, saúde e felicidade. Kaique, você quer se apresentar ou eu posso te apresentar aqui com os dados que você Você que, colocou? você que manda, patroa. Você que é Então, a vamos chefa lá. aí. O Kaique é pai do Bento e do Bernardo, essas duas figurinhas maravilhosas que vocês estão vendo aí. Marido da Isabela, essa linda mulher, economista, ele é pouca coisa, tá, gente? Tipo, economista, especialista em, como que fala? Esse é em inglês, né? Fusões e aquisições, M&A que chama. M&A, fusões e Nome gourmet, né, aquisições, cara? é, especialistas em finanças corporativas, mestrado em economia comportamental, empresário e investidor anjo e apaixonado por gestão e indicadores, tá? Então, esse aí é o Kaique que vai conversar hoje com você, com a gente. Quem tiver qualquer pergunta, Kaique, você prefere que pergunte no final, que pode interromper durante a apresentação, o que você prefere para a gente deixar Pode ficar à alinhado? vontade. Hoje a gente vai Então, bater um papo mesmo, bem tranquilo. Então vamos fazer num estilo bate-papo. Levantou a mão, eu estou aqui, eu estou olhando, eu mostro, eu falo com o Kaique, eu sempre vou estar olhando o chat, e quem abrir, levantar a mão, eu paro o Kaique para você fazer a pergunta ou eu leio a pergunta que tiver ali no chat. Combinado, então, Kaique? Mais uma vez, Beleza. obrigada aí por aceitar participar aqui, né? Essas minhas ideias mirabolantes. E aí eu sempre vou pedindo às pessoas que estão à nossa volta, que estão ali compartilhando com a gente. Ó, a Renata tirou o mudo dela. Espera aí. Dani, Já colocou de colocou, novo. já colocou de novo. Então, essas pessoas que estão aqui para, de fato, ser o que essa live propõe, que é ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento profissional, tá? Então, Kaique, é com você. E mais uma vez, obrigada. Fechou, obrigado você. Gente, vamos lá. Não vou fazer milagre aqui, tá? Não sou coach de finanças, podem ficar tranquilos. Tudo que a gente falar aqui vão ser coisas extremamente aplicáveis, plausíveis, enfim. Tanto que o bate-papo nosso, ele não vai nem abordar tanto finanças assim, que vocês vão ver, né? A gente vai começar falando sobre rituais, né? Há alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar economia comportamental, né, finanças comportamentais, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi que, na verdade, boa parte das coisas que a gente faz hoje, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, um conjunto de tomadas de decisão, se a gente parar para pensar, né? A gente toma a decisão da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai almoçar, até a hora que a gente vai dormir. E não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a questão dos rituais é toda a disciplina que você carrega contigo, né? E tudo aquilo que você se une, ou sozinho, ou se une com um grupo de pessoas para você aprender ou ensinar, né? O ritual, na verdade, ele é uma prática, uma disciplina. E ao longo do tempo, a gente vai ver que isso foi se perdendo em algumas ocasiões, né? Bom, vamos lá. A Nicole já me apresentou um pouquinho aqui, eu sou o Kaique, né? Tenho algumas formações aí, mas principalmente eu sou pai de uma família maravilhosa, sou marido da Isabela também, sou pai de pet, pai de planta, sou pai de tudo que vocês podem. Tem até um rato, pra você ter noção. Sou muito doido. Pois é. Bom, e a gente vai falar hoje sobre finanças, mas a gente vai usar uma abordagem um pouquinho diferente do que talvez vocês já estejam acostumados ou viram por aí, né? Finanças, pessoal, nada mais é que é o resultado de algumas coisas, tá? De algumas características, de algumas tomadas de decisão na nossa vida, né? E não é aquele negócio que todo mundo fala
que você vai pegar 30% do que sobra e investir. Cara, esquece isso. Porque cada pessoa ela tem uma realidade de vida diferente, ela tem um contexto social diferente, ela tem necessidades completamente diferentes. E eu sou muito contra essa metodologia, na verdade, né? Porque ela cria na gente uma falsa expectativa do que é financeiro, do que é controle financeiro, do que é prosperidade, que é o que a gente vai ver daqui para frente, né? Bom, como eu falei, a gente acorda tomando decisão o dia inteiro, né? A primeira coisa que eu acordo, eu falo, cara, será que eu durmo mais 5 minutinhos? Será que eu acordo agora mesmo? Será que eu vou para minha academia agora cedo? E a gente passa o dia tomando decisão. Agora, a gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar que essas micro decisões, elas fazem parte da nossa vida e ajudam ou prejudicam a gente no longo prazo, né? Vocês trabalham, por exemplo, no escritório de contabilidade. Provavelmente vocês devam estar inseridos nesse meio das finanças, do entendimento sobre o que é financeiro, sobre a importância do trabalho de vocês, do nosso trabalho no geral. E sabem também o quão é importante você tomar uma decisão certa, né? O quão é importante a gente não errar na prática, né? Só que a gente lida com isso de uma forma muito diferente quando a gente fala da nossa vida. A gente não para pra pensar nisso, né. A gente não para pra pensar que, cara, se eu dormir talvez mais 5 minutos, eu chegue no meu trabalho, no meu compromisso um pouquinho atrasado. Eu não paro para pensar, se a gente dormir um pouco mais tarde hoje, tipo assim: "Pô, o Kaique encheu o saco lá na live que a gente teve, falou um monte de coisa, não consigo dormir". Cara, isso em tese, a gente precisa pensar mais, porque isso vai ajudar ou vai prejudicar o nosso caminho daqui para frente, tá. Basicamente, por que que a gente está falando disso, né? Dinheiro, ele na verdade, ele é o resultado de uma categoria, uma classificação só na nossa vida. Porque, na verdade, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem outras 2 categorias antes, que é felicidade e saúde, né. Se a gente parar para pensar, todas essas decisões que a gente toma no dia a dia, elas têm como princípio essas 3 itens aí: felicidade, saúde e dinheiro. Tudo, toda decisão. Imagina uma decisão que você toma aí, cara, tenho certeza que 99,9% das vezes é com base nesses 3 índices, tá. Bom, e dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre os rituais. Existe um autor que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, ele chama David Deida, né. Ele fala muito sobre princípios estoicos, etcétera. O David Deida, tem uma frase que ele diz, né, que é: "Toda prática e disciplina é entendimento que te leva a criar, receber ou doar conhecimento". Isso é o conceito dele de ritual, tá. O meu conceito de ritual é um pouquinho diferente. O que que é ritual para mim? Ritual para mim é o fato de você almoçar junto com a sua família todo domingo, é o fato de você acordar todo dia 6, 7 horas da manhã, é você ter uma frequência, uma disciplina que você vai seguir, né. E não só isso, ritual é você sair com seus amigos num dia programado, ritual é você sentar com seu filho, no caso de quem tiver filho aqui, explicar para ele o dever de casa, mostrar para ele como que funcionam as coisas, enfim. E o David Deida, ele chama a atenção pra gente, né, de um ponto muito importante que eu acho que é essencial antes da gente começar a falar de dinheiro propriamente dito, né. É que com o passar do tempo, a gente vem perdendo os nossos rituais. E são rituais ancestrais, assim, se a gente parar pra pensar. Lá na Idade Média, quando nós, seres humanos, a gente ia fazer alguma coisa importante, né, a gente ia construir uma casa, se a gente ia caçar para comer, se alimentar, enfim. Existia o primeiro ritual, que era o ritual da passagem do conhecimento, né. Os antigos faziam uma fogueira, a gente ficava tudo em volta da fogueira aprendendo com quem já tinha cometido algum erro ou algum acerto antes, né. E quando a gente fala disso, dessa prática propriamente dita, a gente pode trazer para a nossa vida para vários aspectos, né. Um deles é a educação financeira. Quem aqui, por exemplo, teve uma educação financeira desde pequeno? Eu não tive. A Andresa teve, quem mais? Bom, eu tive zero de educação financeira. Na verdade, eu tive o contra-exemplo de educação financeira, né. E quanto isso faz falta, assim, né, quanto isso é um ritual que faz falta na vida de todo mundo. E hoje, sabendo disso, eu não é que eu obrigo,
mas eu forço a barra um pouquinho dos meus filhos para eles terem uma relação com o dinheiro um pouco diferente das pessoas que têm a relação com o dinheiro oposta que eu quero. Como assim, Kaique? Vocês concordam comigo que quando a gente fala de dinheiro, é um negócio, cara, é muito complicado, é um assunto muito, assim, sensível, tanto na nossa família, quanto com os nossos cônjuges, enfim. Dinheiro é difícil de falar sobre dinheiro. É difícil de falar quando a gente está ganhando pouco, é difícil falar quando a gente está ganhando muito, a gente quase não confia nas pessoas para falar. E ainda assim, a gente fica nessa onda de ficar fazendo comparação, enfim. Então hoje a gente vai entender o que que são esses rituais e alguns rituais que eu vou passar para vocês, para ajudar vocês a tomarem decisões, tá? Quando a gente está falando de decisão, não é só dinheiro, é felicidade, saúde e dinheiro, beleza? Vamos lá. O que que é o primeiro ritual que a gente vai falar? O primeiro ritual é o ritual do desejo. Esse aqui é o mais fácil do mundo, assim. O fato de você fechar o olho e falar assim: "Puxa, quero trocar de carro. Poxa, meu sonho é ter uma casa, ter um sítio. Meu sonho é ter alguma coisa, meu sonho é ter uma família, meu sonho é ter um filho". O ritual do desejo é o primeiro ritual que a gente executa na vida, né, que é o fato da gente imaginar e pensar alguma coisa. E é aqui, na verdade, que a maioria das pessoas fica ciclando esse ritual, né. A gente muitas das vezes a gente se pega fazendo o ritual de desejo sempre, mas a gente peca porque a gente não tem os rituais que vão ser a seguir agora. O segundo ritual é o ritual do planejamento, né. O ritual do planejamento, a gente vai falar ele um pouquinho depois, eu vou pular ele aqui, porque vocês vão ver a problemática do ritual do planejamento. Mas é basicamente a gente traçar um plano para o nosso desejo. Então, por exemplo, bom, se eu tenho um objetivo de ter uma casa própria, né, de construir alguma coisa, de comprar alguma coisa, de viajar, enfim, eu tenho que traçar um plano, concorda? Porque sem um plano, cara, a gente o que que a gente vai fazer? Tipo assim: "Poxa, eu quero muito viajar". Imagina que a gente vai viajar todo mundo junto aqui no feriadão que vai ter, no maior feriado que vai ter agora em abril. A gente vira todo mundo e fala assim: "Pô, vamos pra praia". Cara, ótimo. Só que se a gente não fizer um planejamento, qual praia que a gente vai, qual o caminho que a gente vai, se realmente vale a pena ir na praia nesse feriado que vai estar lotado de gente, se a gente não passar pelo planejamento, a gente tem uma armadilha ali, né. E aí vamos antes de falar da mentalidade da escassez, vamos passar para o próximo aqui, que é o ritual da ação. Então a gente já falou, né, do desejo, do planejamento e da ação. As pessoas, muitas das vezes, e aí é estudo, é comprovado isso, tá, gente? A gente pula do ritual do desejo para o ritual da ação. E o que que eu quero dizer quando é já exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, tá, que eu também não sou, tipo, não sou 100% tudo não, tá? Eu erro pra caramba também, tenho um monte de problema. Eu decidi esse ano melhorar a minha saúde física. Então eu falei: "Cara, vou entrar na academia", porque, pô, estava gordinho, né, 90 quilos e tal, barriguinha de chope, falei: "E nem bebo, hein, olha que loucura". Aí eu falei assim: "Bom, tem que mudar". O que que eu fiz? Liguei, acho que, cara, foi 6 horas da manhã para um personal que eu conheço, falei assim: "Olha, vem me treinar aqui hoje, quero começar hoje". Ele: "Pô, Kaique, mas como assim, não sei o quê". Aí é o passo que a gente dá anti-planejamento. Aí beleza. Aí ele: "Kaique, olha, eu não posso sair assim te treinando. Primeiro, você tem que passar por um exame médico, para você entender se você tem alguma condição que a gente, enfim, um problema cardíaco, um problema específico, que eu não posso sair te treinando assim igual maluco para você emagrecer, ficar forte, etcétera. Não dá, você tem que passar por um planejamento, né. E aí que a gente esbarra nessa questão da ação, porque a gente acha sempre que as ações que a gente tem que tomar para o nosso desejo se realizar, são ações muito grandes, né. Tipo assim, pô, do nada eu vou começar na academia achando que eu vou emagrecer daqui a uma semana. Do nada eu vou começar a trabalhar igual um maluco, achando que eu vou ganhar muito dinheiro muito rápido, ou enfim, que vai acontecer alguma coisa comigo. E o ritual da ação ele tem esse perigo, né, porque as pessoas elas pulam do ritual do desejo e passam direto para o ritual da ação, sem nenhum planejamento, né, e é aqui que mora o perigo, tá. E aí voltando agora no ritual do planejamento, dentro desse ritual do planejamento existe uma armadilha que eu tenho certeza que todo mundo aqui já caiu nela. O que que é a mentalidade da escassez? Vocês já se pegaram alguma vez sonhando alguma coisa e pensando assim: "Pô, cara, não dá para fazer porque eu não tenho tempo".
Ou sei lá, cara, isso aqui é muito difícil, eu não nasci rico. Ou sei lá, pô, cara, isso daqui é impossível para mim, só gente muito riquinha que consegue fazer. Isso é a mentalidade da escassez. O que que é isso? A gente coloca crenças limitantes antes da gente planejar, antes da gente conseguir pelo menos pensar o que que a gente pode fazer, né? A mentalidade da escassez, ela traz para o nosso planejamento essa dificuldade. E por isso que muitas pessoas não passam para o ritual do planejamento, né? Vou dar um outro exemplo. Eu tinha um amigo meu, cara, é assim, é o meu melhor amigo desde a infância. Ele começou a fumar aos 19 anos, né? E aí, um belo dia, ele me ligou, pô, Kaique, vamos tomar um chopp, não sei o que, fala, pô, cara, eu não tô bebendo, porque eu tô nesse projeto meu aí, maluco, etc. Mas, pô, vamos conversar então, vem aqui em casa, beleza. Cheguei lá em casa, chegou lá em casa, né? Sentou, conversamos e tal. Ele, pô, Kaique, eu tô muito frustrado. Porque eu tô lá com os meus 30 e poucos anos, né? Eu tenho 32 anos, e ele também. Pô, tô com meus 32 anos aqui, não sei, cara, o que eu quero fazer da vida ainda. Já fiz duas faculdades, já atirei para tudo que é lado, não sei qual é a minha. Eu falei assim, pô, ô Ulisses, desculpa, Ulisses, enfim, eu vou finge, apaga o nome do Ulisses aí para ele não saber depois, se isso vazar. Falei, pô, cara, beleza, mas olha a quantidade de hábito ruim, de micro hábito que você tem na tua vida, né? Aí ele estava reclamando que, pô, com 32 anos ele não conseguia nem sair da casa dele, que mora com os pais. Eu falei assim, cara, beleza, mas o primeiro hábito que você tem, ele te consome de 300 a 400 reais por mês que você queima do seu dinheiro. Ué, Kaique, como assim? Pô, Liz, você tá aqui comigo há 30 minutos, você já fumou uns 5 cigarros? Eu não sei quanto que, honestamente, eu não sei quanto que custa um cigarro, mas a gente fez essa conta junto. Ele falou assim, pô, cara, se eu tenho 32 anos e eu fumo assim desde os 19, olha a quantidade de grana que eu simplesmente já queimei na minha vida, né? Então, essa mentalidade da escassez, ela é muito problemática, pessoal. Porque assim, ó, a gente, e hoje vocês sabem que existem vários gatilhos que fazem com que a gente ache que a mentalidade da escassez não existe, né? Vou dar um exemplo meu aqui. Nessa onda de academia, o que que eu fiz? Poxa, vou lá injetar um Ozempic na barriga, rapidinho eu vou perder aqui os quilos que eu preciso. Cara, vocês concordam comigo que é um atalho? Que isso é um atalho? Mas não sei se é um atalho bom. Porque no final das contas, eu não vou ficar tomando Ozempic o resto da vida. Eu não vou ficar tomando remédio para emagrecer o resto da vida. E aí o que que eu tenho que melhorar? Não é o atalho. Eu tenho que melhorar o micro dentro de mim, os processos, as pequenas decisões do meu dia a dia, né? Beleza. E o último ritual, dentro desses quatro que a gente falou, é o ritual da conquista. Aqui está um problema gigantesco também. Então vamos lá. O do desejo não tem problema nenhum. Todo mundo consegue fazer. Do planejamento, pouquíssimas pessoas conseguem fazer. O da ação, todo mundo consegue fazer também, que é quando você faz as coisas sem planejamento nenhum. E o da conquista, ele é muito complicado. Por quê? Quem aqui, aí vamos dar os exemplos, né? O ritual da conquista, o problema dele é o que a gente chama de, eu usei até um termo aqui, adaptação hedônica. É um nome difícil pra caramba. Mas o que que é adaptação hedônica? É aquele cara que tá solteiro, sabe? E tá bolado que tá solteiro, aí ele casa. Aí quando ele casa, ele tá bolado porque tá casado, aí quer ficar solteiro. É aquela pessoa que compra um celular, que era o sonho dela, e quando tem o celular, ela quer comprar outro celular porque o sonho dela já passou, já é outro. Então, a adaptação hedônica, pessoal, é a eterna insatisfação que a gente tem quando a gente conquista um objetivo. E todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. E é uma das armadilhas financeiras, principalmente, mas comportamentais também, que fazem com que a gente não prospere, né? Então, tudo que a gente falou aqui, Kaique, pô, achei que a gente ia aprender a fazer cálculo, não sei o quê. Calma, calma, vamos lá. Por que que eu estou falando de adaptação hedônica para vocês? O cara que ganha R$ 1.000 hoje, um salário mínimo, né? Ele tá machucado.
ele se sente mal, ele reclama. Mas o cara que hoje ganha um salário mínimo, lá atrás, quando ele não ganhava nada, era o sonho da vida dele ganhar alguma coisa. O cara que ganha R$ 5.000, depois de um tempo, o cara já acha que é pouco. Mas o cara que ganha 1.000, o sonho da vida dele é ganhar os 5.000. Então, a adaptação hedônica leva a gente a ter esse sentimento de falta o tempo todo. E aí a gente não consegue comemorar as nossas conquistas, né? Por que que eu estou falando isso com vocês, pessoal? O meu cliente mais rico, ele ganha US$ 2 milhões por mês. US$ 2 milhões por mês. Vamos fazer uma conta idiota aqui? 2 vezes 6, 12. Beleza? Dividido por 4, quanto que ele ganha na semana dele de reais? Muito dinheiro. Tipo assim, uma semana dele resolvia a minha vida se eu botasse esse dinheiro para aplicar, entende? Só que, cara, sabe qual que é o problema desse cliente? O sentimento que ele tem é que ele não tem dinheiro, que sobra pouco. Por quê? Adaptação hedônica. Ele chegou num nível da vida dele que ele subiu tanto o padrão de vida dele, subiu tanto a noção que ele tem sobre o dinheiro, que acaba que esses 2 milhões para ele não serve para nada mais. Para a gente é outra realidade. A gente, nesse caso, é o cara dos. É o estagiário lá, que quer ganhar os milzinho, sabe? O caso dele é esse. Aí você fala assim, pô, Kaique, não é possível. Juro para vocês, eu não acreditava nisso também. Eu não acreditava nessas coisas. Quando eu comecei a lidar com esse tipo de comportamento em finanças, eu achava isso absurdo. Eu achava isso, cara, não é possível que isso aconteça. O cara ganha, às vezes, o que o cara ganha em uma semana, às vezes o que uma pessoa demora para ganhar na vida inteira. Mas como é que pode ele achar que é pouco? Adaptação hedônica. Então, assim, pessoal, o ritual da conquista, a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações que a gente faz, com as readaptações que a gente faz ao longo do tempo da nossa vida, e também comemorar as pequenas conquistas, né? Qual que é a pegada aqui? Eu, quando eu tinha 22 anos, 22, 23 para 24 anos, eu fui pai, né? E, cara, não sei a idade de vocês aqui, né? Mas ser pai aos 23 anos é um desafio sinistro, sinistro. Eu era estagiário na época, eu estudava, né? Estava estudando e estava trabalhando como estágio. E aí eu ia ter uma criança, um filhinho, e eu falei assim, cara, eu não consigo nem cuidar de mim. Tipo, como que eu vou cuidar de alguém, sabe? Só que, se eu tivesse deixado a crença limitante, ou seja, o fato de eu não ter um planejamento, virar e falar assim, cara, ferrou, vou fazer qualquer coisa que dá mesmo. Peraí. Hoje, oi? Alguém falou alguma coisa aí. Não, beleza, beleza. Já deixou no mudo, fechou. Foi acidente. Então, assim, pessoal, ter muito cuidado com as grandes evoluções, assim. As grandes evoluções, elas também trazem problemas para gente. E no final das contas, é dando passinho mesmo de tartaruga, né? Eu tô falando o seguinte, quando o Bento nasceu, eu tinha guardado R$ 1.000 para mim. Falar assim, cara, quando eu cheguei nos R$ 1.000, eu achei tão maneiro, que eu falei assim, gente, pô, tão maneiro. Aí o Bento nasceu, eu tive que comprar R$ 1.000 de fralda. Tipo assim, eu não fiquei triste, tá? Eu fiquei muito feliz, assim. Mas, pô, falei, caramba, cara. Tipo assim, e agora, né? Eu tenho que fazer, sei lá, vou ter que me virar aqui, vou ter que estudar mais, vou ter que, né, me desembolar. Porque eu não posso deixar que isso aconteça com a minha vida sempre, né? Enfim. Agora eu vou, pensando nesses 4 aspectos que a gente falou, nos 4 rituais, isso daí eu quero que vocês pratiquem a vida inteira de vocês, assim, que é um negócio que funciona, tá? Não é papo balela, enfim. Uma das coisas que eu queria deixar aqui como dinâmica para vocês pensarem, não agora, mas eu queria que vocês pensassem até o final da noite. Aproveitar que tá todo mundo cansado pra caramba hoje, né? Mas pensa nessa frase aqui, que é o seguinte, ó: dinâmica do questionamento. Quando eu tananã, 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 então serei completamente feliz. Eu queria que vocês escrevessem isso aí na cabeça de vocês. Mas só pode ser uma coisa, tá, pessoal? Porque, cara, né? Tem que ter uma coisa só. Quando que vocês vão ser completamente felizes? Entende que esse negócio é muito sinistro? Tipo assim, vocês vão escrever um negócio hoje,
que talvez amanhã, no final da tarde, ele seja outra coisa. Vocês vão colocar alguma coisa hoje aí, nesse tananã, tananã, que talvez daqui a um mês não seja mais o que vocês colocaram hoje. Kaique, mas o que que tem a ver isso com finanças? Isso tem a ver com com o fato da gente estar sempre querendo algo a mais, da gente estar sempre querendo algo diferente, e da gente nunca estar comemorando o que a gente já tem. Essa é a realidade, né? Então pensem isso daí que eu acho que é uma dinâmica muito bacana para fazer. Por último, tem o ritual da expectativa, dentro desse conceito que a gente está falando. O ritual da expectativa, pessoal, é a armadilha do século, assim. Quem quer uma, quem quer uma dose de ansiedade, vive aqui o ritual da expectativa. O que que é? É você abrir lá o Instagram, olhar o que que o coleguinha tem, é você se comparar com o amiguinho do trabalho, quanto que o amiguinho ganha, quanto que eu ganho. É você olhar alguém na rua e falar assim: nossa, que bolsa maneira, nossa, que carro chique. Esse é o ritual da expectativa. O ritual da expectativa ele tem um problema. Quando você monta a sua expectativa com base em outra pessoa, você se ferra. Igual eu disse, né? As expectativas nossas, elas têm sempre que ser olhando para dentro o dia inteiro, né? De vez em quando a gente olha para o outro, olha, compara, xinga, fala assim, não é possível, cara. Cara malandro pra caramba, cresceu na vida, eu tô aqui ralando pra cacete. Acontece. Porém, a gente tem que eliminar isso o mais rápido possível, tá? É nesse ritual da expectativa aqui, que é o que eu mais aplico no meu dia a dia, né? Eu sou consultor financeiro na prática, né? Faço algo parecido com o que vocês fazem. Todos os dias, assim, religiosamente todos os dias eu faço o ritual da expectativa, que é o quê? Eu acabo o meu dia, eu trabalho mais ou menos de 7 horas da manhã até as 8 da noite, mais ou menos, todos os dias, tá? E todos os dias, antes de dormir, umas 11 e pouca da noite, eu faço um resumo do meu dia ali. Cara, o que que eu fiz de errado? O que que eu respondi mal? O que que, poxa, eu mandei mal em ter feito? O que que eu comprei que eu não devia ter comprado? O que que eu falei que eu não devia ter falado? Esse é um ritual que me ajuda muito a tomar melhores decisões no dia seguinte, tá? Todo mundo aqui erra, todo mundo aqui acorda um dia, né, com um problema, todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui tem mau humor. Só que eu acho que, se a gente aplicar esse ritual da expectativa, também é algo que facilita a nossa vida ali no dia a dia, tá? Beleza. Vou contar um caso para vocês agora, coisa rápida também. Eu estava em 2021. Deixa eu ver um negócio aqui. 2021. 2021, eu fui fazer uma imersão no G4 Educação. Não sei se vocês já ouviram falar. O G4 Educação é como se fosse uma universidade, assim, né, de empresário, enfim. E eu fui fazer uma imersão numa turma. Essa turma tinha 40 pessoas, né? Dentro dessas 40 pessoas, primeiro, eu era o mais novo, mais moleque lá de todo mundo, então já entrei com vergonha. E segundo, só tinha gente grande, assim, que eu nem imaginava. Teve um cara lá do meu lado que eu perguntei assim, poxa, quanto que sua empresa fatura? Ele, a gente ainda tá no 1,5 bilhão por ano. Eu olhei para ele assim e falei assim, que legal, tipo assim, poxa, né, maneiro. E nessa imersão, aconteceu um caso muito engraçado, assim, muito curioso. Eu conheci o Euler, que, assim, a gente tinha que falar um pouquinho do nosso negócio, do que a gente trabalhava, enfim, contar um pouquinho da gente lá para todo mundo, né? E esse cara, Euler, ele estava querendo fazer uma companhia aérea. Ele estava querendo abrir uma companhia aérea. Ele é um executivo da Latam, né? Da TAM, na verdade, e ele queria abrir a própria companhia aérea. Na hora, todo mundo riu da cara dele. Porque assim, ó, a gente estava na época, 2021 foi tipo pós-pandemia, né? Foi um pós-pandemia ali perto, não, foi bem pós-pandemia, a gente ainda estava na pandemia. E as companhias aéreas todas estavam super endividadas, falindo, etc. E eu lembro que um dos mentores lá, o Thales, famoso Thales Gomes, começou a rir da cara desse cara, esnobar dele, falar, cara, pô, você é maluco, você tá abrindo uma companhia aérea, você tá doido, você não tá vendo o que tá acontecendo no mundo? E o Euler falando, cara, é meu sonho, né? É meu sonho, eu já planejei. Ó, sonhou, planejou.
Só falta executar, ô Thales. Ele, pois é, cara, mas pode ser loucura. Na frente de todo mundo. 40 pessoas lá olhando, os três caras que eram os mentores e todo mundo rindo, enfim. O Euler abaixou a cabeça não, mas você via que a expressão dele fez assim, ó, como se tivessem jogado um balde de água fria nele, né? E aí deu a hora do café, eu fui lá e falei, pô, eu achei muito maneiro sua ideia, você me desculpa, eu sou do interior do estado do Rio, eu sou meio mineiro, meio carioca, eu falo a gíria dos dois campos, porque eu sou de Três Rios, não tenho nada do que vocês têm, tô começando a minha vida agora, mas cara, na boa, que maneiro que você vai abrir uma companhia aérea. Torço muito por você, quero estar presente na primeira fila do avião quando decolar, e é isso. Beleza. Saímos do curso lá do G4, isso aí em 2021, né? Ele me mandou uma mensagem depois no Instagram, falando assim: não esquecerei do senhor. KKK, obrigado pela força e pelo incentivo. Um forte abraço e obrigado mais uma vez. Isso em 2021, né? E aí, beleza, passou o ano, a gente, enfim, cresci bastante profissionalmente. Na época eu trabalhava numa empresa que o meu setor cresceu, sei lá, 600, 700%, 800% nesse período. E aí, um belo dia, tava um burburinho lá no escritório que eu trabalhava, falando assim, gente, a gente vai atender um cliente muito importante. Vamos todo mundo se reunir, todo mundo fazer uma apresentação maneiraça, não sei o que. Eu falei assim, cara, que legal, né? Pô, tomara que ele me contrate para ser o financeiro dele, sei lá, para prestar serviço para ele, enfim. Fizemos a apresentação. Na hora da apresentação, todos os diretores do escritório que eu trabalhava, todos os gestores, eu, enfim. Na hora que abriu a câmera, na hora que abriu a câmera, quem que era o cara da empresa que estava entrando na reunião? Eram os sócios da TAM e o Euler. Na hora que o Euler me olhou e eu olhei para ele, os dois começaram a chorar, cara. Eu chorei muito, assim, tipo, eu fiquei vermelho assim, de ficar mal mesmo. E ele também. E aí, ninguém entendeu nada. Falei, pô, esses caras são tudo malucos, o que que tá acontecendo? Os caras estão chorando, não sei o quê. Ficou o pessoal dele olhando para ele e o meu pessoal olhando para mim. E eu saí, a gente pegou e saiu, eles fizeram a reunião e depois, olha que legal, é, mandei uma mensagem para ele depois. Falei, cara, demorou menos do que imaginava, ou seja, 2 anos depois o cara estava abrindo a companhia aérea dele. Pisou em todo mundo que estava rindo dele lá atrás, né? Lembrou de mim, que falou isso com ele lá no dia do G4 e agradeceu. Feliz demais em te ver ontem. Também não aguentei. A gente começou a chorar pra caramba. Nunca esquecerei de você falando que eu não deveria desistir. Vai dar certo, já deu. Agora é começar bem, certo, com as pessoas certas e lutar todo dia. Você estará junto aonde eu puder colocar. Cara, percebe o poder do sonho, do planejamento, da execução e da conquista? Isso é o bacana. Só que assim, se a gente não segue essa lógica estrutural das coisas, a gente não conquista nada. E aí é fadado ao fracasso, mesmo, assim, gente. Podia estar aqui falando com vocês um monte de coisa, né? Guardem 15% da renda de vocês e apliquem na renda fixa, fazer uma reserva de emergência. Mas não, cara, nada disso vai dar certo se vocês não tiverem esses rituais aí na cabeça de vocês, tá? E por que é importante esses rituais? Resumindo aqui. Os rituais, eles obrigam a gente a revisar os nossos propósitos, a seguir uma rotina e a manter os nossos valores, certo? Beleza. Agora sim a gente vai falar de dinheiro. Ó, que maneiro. Dinâmica do dinheiro que a gente vai falar aqui. Eu preciso que vocês, não precisa fazer isso agora não, tá? Mas é um exercício. Eu quero que vocês anotem 3 objetivos na cabeça de vocês aí. O objetivo de curto prazo, que é até 1 ano, o objetivo de médio prazo, que é até 5 anos, e o objetivo de longo prazo, que é até 10 anos. Não sei se vocês já fizeram isso antes, tá? Mas é bom. Quem já fez, vai refazer agora que tá tudo certo. E o que que eu quero também? Que vocês anotem qual é ou quem é o combustível de vocês. Kaique, como assim combustível? Cara, honestamente, todo mundo aqui tem desejo de fazer algo por alguém ou por alguma coisa, certo? Se não for por nós, é por outra pessoa. Eu quero que vocês anotem quem é ou qual é o combustível de vocês. Exemplo: o combustível do Kaique hoje é o Bento Bernardo e Isabela, beleza? Bom, dito isso, é o seguinte:
Caso vocês tenham feito esse exercício mais vezes, é bom que vocês façam ele pelo menos de 6 em 6 meses na vida de vocês daqui para frente, tá? Revisitem sempre esses objetivos aqui, de curto, médio e longo prazo, porque eles ajudam a colocar a nossa cabeça dentro de uma lógica de raciocínio que a gente vai seguir ela daqui para frente, tá? É, e não sei se vocês enfim, se vocês anotaram, se vocês fizeram o exercício, eu não sei se vocês já chegaram a pensar o quão próximo ou longe desse objetivo vocês estão, tá? E aí tem um ponto importante, né? Dependendo se vocês estão perto ou longe, vocês vão ter que traçar estratégias diferentes aí, tá? Beleza. E vocês vão fazer o planejamento desses 3 objetivos, seguindo necessariamente os 4 rituais que a gente falou: desejo, ou seja, pensar qual que é o objetivo; planejamento, escrever o que que vocês vão fazer para alcançar ele; a ação e conquista. O planejamento, pessoal, não é falar assim não, ó, desejo, ganhar dinheiro. Planejamento, estudar. Não, eu quero que vocês escolham, de fato, o que que vocês vão fazer passo a passo. Cara, olha, vou começar isso na segunda-feira, vou começar isso na terça-feira, próximo mês eu vou fazer isso, isso e isso, e é isso que eu quero que vocês façam. Planejamento é literalmente vocês escreverem tudo o que vocês vão fazer para alcançar determinado objetivo, tá? E aqui eu vou colocar alguns facilitadores. Esses facilitadores, na verdade, são ferramentas, na verdade, que vão ajudar a gente a pensar esses objetivos e ajudar a gente a prosperar, beleza? Existe uma metodologia que a gente aplica essa metodologia para tudo, tá? Tanto para empresa quanto para pessoal, pessoa física, no caso. Eu botei até um nome bonitinho aqui, torneira aberta. O que que é torneira aberta? É simplesmente a gente dar nome para todas as entradas que a gente tem. Ou seja, receita recorrente, o que que é receita recorrente, né? É tudo que a gente recebe com certa frequência, que é o nosso salário, é algum tipo de aluguel, alguma coisa que vocês recebam com frequência, tá? Receita não recorrente são coisas ou renda que vocês tenham que é esporádico. É uma comissão, uma hora extra, um trabalho esporádico, sei lá, alguma coisa no final de semana, um bico, alguma coisa assim, tá? E receita de oportunidade, que são novas formas de vocês gerarem renda para vocês, beleza? O que que a gente está fazendo aqui? A gente está dando nome e lugar para cada dinheirinho que a gente recebe, tá? Ah, Kaique, eu só recebo um dinheirinho que é meu salário. Ótimo. Vai colocar em receita recorrente, beleza? Da mesma forma que a gente vai fazer isso com as receitas, a gente vai fazer isso também com as despesas. Se as receitas a gente quer abrir a torneira, as despesas a gente quer fechar o ralo, para não sair, né? A torneira a gente está ligando para entrar o dinheirinho. E o ralo está saindo as coisas. A gente vai fazer a mesma coisa. E no financeiro, né, de empresa, a gente chama isso de plano de contas. Não sei aqui quem é do contábil que já viu plano de contas ou quem já está familiarizado com plano de contas, tá? Mas a gente vai fazer a mesma coisa para a pessoa física nossa. Então, o que que a gente vai fazer? Vai registrar os nossos gastos, basicamente. Quais categorias que a gente vai usar? Custo de vida, não essencial, desperdício e dívida. A gente vai tentar resumir a nossa vida nesses 4. O que que seria o custo de vida? É o aluguel, alimentação, saúde, educação e transporte. Coloquei como exemplo aqui, tá? Coisas não essenciais: viagens, restaurantes, entretenimento, enfim. Desperdício são os vícios, juros de conta atrasada. Inclusive, hoje eu paguei uma internet atrasada, R$ 12 de jurinho, delícia. Isso me mata até o. Fico tão pé da vida quando isso acontece, enfim. Dívida, endividamento, né? Que é financiamento, comprei alguma coisa, cartão de crédito, enfim. Essas 2 rotinas que vocês devem fazer, elas vão ajudar vocês a conquistar todos os seus objetivos daqui para frente, né? Ah, Kaique, é, não adianta eu fazer isso. Cara, vocês já tentaram fazer isso alguma vez? Pegar as contas de vocês aí, dividirem para vocês entenderem para onde que está indo o dinheiro de vocês? Porque vocês vão reparar, depois que fizerem esse exercício, que às vezes alguma categoria dessa aqui está muito defasada,
né? Eu faço isso todo mês, necessariamente. Eu tenho um controle bizarro aqui para fazer. Só que na primeira vez que eu fiz, eu vi que o meu gasto com saúde, ele tava um lixo, assim. Tipo assim, menos de 1% era, na verdade, era quase zero. Eu não gastava com saúde. Eu não ia para academia, eu não me alimentava bem, eu não fazia nada para minha saúde. E o meu educação, ele sempre foi alto, beleza. Mas em compensação, minha alimentação era ruim, minha saúde era ruim. E tipo assim, aluguel, né, que eu chamo de moradia no caso. Também ficava fazendo conta ali para economizar tudo que eu podia. No final das contas, a gente sabendo essas classificações, a gente tem um direcionamento melhor da nossa vida. E é o que a gente faz, por exemplo, no financeiro. Quando a gente faz um financeiro de uma empresa, é basicamente organizar as contas da empresa, dar nome para as contas, para a gente entender para onde que está indo o dinheiro da empresa e da onde que a gente recebe esse dinheiro, beleza? Esse é um exercício muito bacana de fazer, pessoal. E assim, quanto mais simples, melhor, tá? Não vai fazer um plano de contas aí gigantesco com milhares de categorias. Não, não. Quanto mais simples, melhor mesmo. É para vocês entenderem aonde que está indo o dinheiro de vocês. E aí, lembrando, né? Até coloquei um outro slidezinho aqui. Cuidado com comparação, porque aqui a gente entra naquela história do influenciador falar que você tem que sobrar 30%, que você tem que sobrar 10%. Cara, não existe isso, tá? Vocês vão entender o perfil financeiro de vocês fazendo isso, e vocês vão chegar à conclusão de que, cara, talvez eu precise reduzir um pouco do meu lazer. Talvez eu precise reduzir aumentar um pouco na minha educação. Talvez eu precise aumentar um pouco na minha saúde. Ou talvez, Kaique, cara, já estou inflado de despesa. Então talvez eu precise aumentar a minha receita, aumentar a minha renda, fazendo alguma coisa. Enfim, ninguém, toda pessoa que for fazer uma palestra para vocês, comentar alguma coisa com vocês, todo mundo que vier com um número pronto, tipo assim, ó, em média, as pessoas, todo mundo fala isso, né? Em média, as pessoas têm isso aqui de despesa. Enfim, cara, esquece essa metodologia, né? Isso é para pessoa física e pessoa jurídica. Cada empresa e cada pessoa tem aspectos completamente distintos uma da outra. O importante aqui é vocês conhecerem o perfil financeiro de vocês, que aí vai dar uma luz para vocês entenderem aonde que vocês estão pecando, tá? Beleza. E uma outra coisa que assim, eu acho que foi o conselho mais importante que eu já recebi na minha vida, assim, ao longo do tempo, né? Eu conheci um senhor, ele tinha 82 anos. Ele, ele era um médico, né? Atendia, e ele falou uma coisa para mim muito importante, que eu fui fazer uma consulta para ele, que eu tava com pressão alta, né? Eu fui me consultar com ele, e ele falou assim, Kaique, meu filho, posso te dar um conselho assim para sua vida? Já tem um tempinho, né? Ele, cara, sei que você mexe com isso, com dinheiro, com finanças, mas eu vou te ensinar que existem coisas que a gente gasta que pode parecer bobeira, mas não é, que são os nossos gastos inteligentes. O que são os gastos inteligentes? Saímos da consulta, a minha consulta era a última, olha que loucura, minha consulta era a última. Aí ele falou assim, pô, quer uma carona? Eu falei, pô, vamos lá, beleza. Passamos num shoppingzinho que tem aqui em Três Rios, e a gente foi numa loja comprar um vinho. E eu, pô, fui com ele. Fomos lá, eu comprei um vinho, ele comprou outro vinho. O meu vinho era tipo assim, 50 contos, 30, R$ 48. E ele comprou um vinho de R$ 600. A primeira coisa que ele virou para mim e falou assim, Kaique, ó, mesmo que você tenha, mesmo que você tenha que parcelar isso aqui, que, sei lá, cara, o objetivo desse vinho que eu tô comprando, é diferente do vinho que você tá comprando, concorda? Eu falei assim, pô, mas como assim? O vinho que eu tô comprando, Kaique, eu vou sentar numa mesa de negócio agora e vou vender uma das clínicas que eu tenho. Não posso chegar lá com um vinho de 50 conto. Tem que chegar com um vinho de 600 conto. E aí, a partir desse dia, esse cara me ensinou que todos os nossos gastos não essenciais, eles podem ser não essenciais, pode ser bobeira, mas eles precisam ser intencionais, sempre.
O que que são os gastos intencionais? Cara, às vezes, tu vai pagar R$ 50 a mais numa mensalidade de uma academia melhor, mas, cara, você vai estar em contato com pessoas que têm uma mentalidade naquele nível, daquele padrão. E isso, para mim, funcionou muito, muito. E eu não estou querendo dizer só, pessoa rica, pessoa. Cara, não, é faculdade também. Kaique, poxa, por que que você. Exemplo, eu não podia fazer isso, mas na época que eu tive o Bento, meu primeiro filho, eu tava cursando PUC, pagando R$ 3.000 de mensalidade. Pô, mas você não ganhava 1.000? Eu ganhava 1.000. Tinha um monte de gente me ajudando. Um monte de gente me ajudando. Mas o que aconteceu? Cara, eu tava cursando a PUC. Lá dentro da PUC, tinha gente que conseguia pagar a mensalidade tranquilo. As 3 primeiras consultorias que eu consegui foram dentro da própria universidade, porque eu achei empresários lá que estavam estudando finanças e eu queria fazer finanças. Tá ótimo. Então, pessoal, a intencionalidade dos nossos gastos, ela também torna esses gastos inteligentes, tá? Não é o lazer, tipo assim, vou cortar o chopp com os meus amigos. Cara, não é para cortar o chopp com seus amigos, desde que esse chopp ele leve você a ter um bate-papo bacana, ter uma intenção bacana, fechar um negócio com alguém, renovar uma amizade verdadeira. Então, assim, é, na hora que vocês olharem aqui em cima, essas categorias, não sejam mesquinhos ao ponto de achar que o não essencial vocês têm que tirar o lazer todo de vocês. Vocês têm que parar de gastar com bobeira. Não, é gastar com bobeira, mas ter a intenção certa. É essa que é a realidade. Beleza? E por último, pessoal, assim, a gente falou muito pouco sobre rotina de dinheiro, mas eu acho que eu queria deixar mais a mensagem mesmo, porque tudo que aconteceu em- com todas as pessoas que eu conheço, né, que se dedicaram por conta própria, se desenvolveram, cresceram e prosperaram, necessariamente essas pessoas seguiram esses conceitos. Isso que eu estou falando para vocês não sou eu que inventei. Eu copiei um estudo que foi feito em uma universidade importante e estou passando aqui para vocês a mesma coisa que passaram para mim, tá? Então, assim, dinheiro, ele é resultado de várias ações que a gente faz e de vários rituais que a gente usa no dia a dia, né? E não é ritual grande, não é ritual absurdo. Vocês não vão chegar aqui amanhã mudar a vida de vocês, não. São os pequenos rituaizinhos todo dia. É pegar, ler alguma coisa, todo dia, 5 minutinhos. É você, no final de semana, pensar no planejamento da sua vida. Cara, é um sábado que vocês vão fazer isso e dedicar um tempinho, 1 hora. Cara, a gente dedica 1 hora para várias coisas, para assistir Netflix, para ver um filme, para não sei o quê. Cara, dediquem 1 horinha para o planejamento de vocês, da vida de vocês. Independente de qualquer pessoa, se eu tivesse aqui falando como que teria que ser feito, o tipo de planejamento, cara, o planejamento é de vocês. O que é para fazer depois que vocês tiverem o planejamento, é lógico que vocês podem buscar orientação, etc. Mas tem que vir de vocês, né? Não adianta lá o meu nutricionista que eu vou nele amanhã virar para mim e falar assim, pô, Kaique, você tem que comer chia com salmão. Cara, não vou fazer isso. Eu tenho que adaptar o negócio na minha realidade aqui, né? Por mais que ele passe, é minha obrigação falar com ele, irmão, olha só, eu não tenho grana para comprar salmão todo dia. E nem vou fazer isso, acho que ninguém faz isso. Eu não vou comer esse negócio de chia que é horrível. Troço, pô, não quero. A gente é obrigado a fazer o nosso próprio planejamento. Isso não pode ser terceirizado. Não vai ser Kaique, não vai ser ninguém que vai chegar aqui para vocês e vai dar a receita do bolo para vocês. Agora, se vocês seguirem os, os 4 rituais que a gente passou aqui, os 5, na verdade, que tem o da expectativa também, eu tenho certeza, certeza, que daqui a um ano, pelo menos, assim, no mínimo, tá? Daqui a um ano, vocês provavelmente vão estar num lugar diferente onde vocês estão hoje, numa situação diferente onde vocês estão hoje, tá? Um outro patamar. E é isso que eu queria deixar como mensagem, assim. É, por mais legal que seja a gente falar sobre finanças, etc., ele vai muito mais do nosso comportamento, das nossas pequenas ações de planejamento,
do que no final das contas vocês pensarem só em dinheiro, né? Eu acho que é muito mais comportamento, é muito mais ação, rotina do dia a dia, do que só ficar grana, 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 grana. Senão daqui a pouco vocês vão virar o cara. Tomara, né, que vocês virem o cara lá dos 2 milhões de dólares, beleza. Mas, cara, você imagina como que é a vida desse cara, insatisfeito com isso. Isso acontece, tá, pessoal? Não sei se vocês conhecem alguém que tem muita grana, né? Eu conheço poucos também, mas pergunta essa galera que se, pô, se a resposta para essa frase aqui, ó, aqui em cima, cadê ela? Aqui, ó. Pergunta o pessoal se eles colocariam aqui nessa frasezinha: quando eu tiver dinheiro pra caramba, então serei completamente feliz. Eu acho que essa é a mensagem que fica assim. Todo mundo precisa, todo mundo quer, mas eu acho que tem vários rituais antes para a gente conquistar. Beleza? Gente, não vou tomar mais tempo de vocês, já tá todo mundo cansado. Mas, cara, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo esse bate-papo. Lógico, não tem como a gente aprofundar muita coisa aqui, mas eu queria deixar um presentinho para vocês, tá? Eu fiz um, enfim, um manual de fundamentos em finanças. Quem quiser depois ter esse manual, lá tem como que faz um plano de contas, como é que você escreve, como é que você se prepara financeiramente, o que que é uma reserva de emergência, enfim. Tem tudo isso lá de uma forma bem lúdica, assim, para todo mundo entender, tá? E de uma forma prática também. Então, eu preferi deixar isso no material à parte e disponibilizar para vocês. Aí é só mandar uma mensagem lá no Instagram que eu jogo o arquivinho lá para vocês. Tá bom? Fechou? E obrigado pela paciência e pela troca que a gente teve. Nicole, tá muda aí. Não tirei. Vamos colocar só o seu Instagram aqui para o pessoal que não te segue para te seguir. Espera aí. Acho que tá aqui, ó. Kaique de Paiva. Tudo Kaique de junto. Paiva. É isso aí. Tudo junto. Coisa Deixa eu fácil. colocar aqui, Kaique de E Paiva. parabéns Então, pelo ritual de vocês, hein? Achei muito bacana esse encontro aqui. Com certeza deve ter vários temas legais que a Nicole está trazendo. Eu acho que isso é muito importante. E, cara, sucesso para todo mundo, que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham muita saúde, que vocês façam muito dinheiro também. Kaique, deixa eu só perguntar se alguém quer fazer alguma perguntinha, tirar alguma dúvida. Dani, Andressa, Carla, quem está aí com a câmerazinha aberta, é Gabi, Jéssica, Gabriela. Essas são as pessoas que estão com a câmera aberta. Quem aí quer fazer alguma perguntinha? Não, Aí, pessoal, nada? tô aproveitando para fazer propaganda da minha loja também, ó. Aqui, ó. Mulherada aí que gosta, manda bala. Ninguém? Ninguém quer fazer pergunta? Eu Nada? posso falar Oi. aqui, Nicole, então é Letícia. Pode sim. Eu queria falar então com ele, nem a pergunta, porque eu fiquei de queixo caído. Eu achei que a gente ia tava com papel e caneta na mão para fazer conta, para ver o que que a gente ia fazer, né? E os insights que ele deu sobre a visão do financeiro em si, né? Que é a visão do que se faz para melhorar suas finanças não tem nada a ver com números, é mais o que a gente tem que fazer pela gente. E isso fiquei muito surpresa. Porque eu estava aqui pronta para fazer aí, conta, falei assim, não, então vamos ver o que a gente vai ter Ih, que fazer. E não foi isso que aconteceu, foi excelente, eu achei muito bom, gostei mesmo da situação. Já anotei tudo, vou fazer meu débito e crédito, não é possível que a gente, contador, não consiga fazer nosso débito É, e crédito. mas, ô Letícia, o débito e crédito e a parte técnica eu deixei lá no material para vocês, tá? Beleza, beleza. É porque assim, ó, vamos entender o negócio? Entender de contabilidade, de finanças, não é um papo maneiro para terça-feira, 21 horas. Então eu falei, cara, eu não vou massacrar todo mundo, não. Vou fazer um livrinho bonitinho, mandar para eles e vamos falar sobre o que a gente consegue ali agora, porque assim, ó, tudo que a gente falou aqui, a gente consegue fechar essa reunião aqui e fazer.
sem ter que pensar em número e tal. É porque isso é o comportamento, sabe? E, e assim, Letícia, só pegando um gancho. Toda vez que eu falo disso, em uma palestra, enfim, esses dias eu fiz essa apresentação tem uns meses atrás para uma empresa que tem 1.000 e poucas pessoas. A live não, né? A reunião, o meeting, deu 600 e poucas pessoas. É, quando a gente vem com conteúdo assim, além de ser algo impactante, é o que vai fazer a diferença mesmo para vocês, assim. Não adianta eu ficar aqui falando, cara, ó, vamos criar um plano de conta, todo mundo anota, não sei o quê. Porque no final das contas, mesmo se você tiver o controle mais rebuscado aí da tua vida, tipo assim, se for perito em finanças, tá no nível supremo, vamos colocar assim, cara, se você não tiver disciplina e rotina e executar os rituais, teu planejamento vai por água abaixo, né? E isso que eu estou trazendo para vocês, ele é aplicado na empresa também, né? Nas empresas no geral. Vocês lidam com isso aí o dia inteiro, né? Então, assim, adianta tu fazer um baita de um débito e crédito, um balancete lindo, maravilhoso. Pô, é o cliente cheio de informalidade, cheio. Cara, tipo assim, é o comportamento no final das contas. São os ritos, são as rotinas e são as pequenas coisinhas que a gente faz no dia a dia que vai mudar, né? Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Eu queria tirar uma dúvida também em relação, quando você fala de comportamento, né, e é realmente isso, concordo plenamente, também achei maravilhoso, parabéns. Quando a gente fala de comportamento, está muito atrelado ao nosso psicológico. Eu queria entender, assim, óbvio, né, você não é psicólogo, só queria entender como é que foi para você fazer isso, como foi para você abdicar, por exemplo, do seu lazer, das coisas do seu lazer. Gabriel, vamos lá. Dinheiro, saúde e felicidade não andam juntos. É isso a gente tem que entender. Eles são essenciais à nossa vida, mas eles não vão andar juntos toda hora. Vai ter uma hora que eles vão andar juntos, só que depois de você sofrer muito, muito. Pra você ter noção, a primeira vez que eu fui levar meu filho na escola foi ano passado. Meu filho tem 7 anos, sabe? A primeira vez que eu fui, é, eu fico até emocionado de falar isso, mas assim, existe um caminho para ser percorrido, né? E sem atalho, cara, porque o atalho é pior. O atalho você acostuma com fácil. O atalho ele te é o Ozempic da vida, sabe? Que vai te dar Uhum. uma injeção ali no início, vai te dar um gás para você ter um resultado de curto prazo. Você vai achar que você está voando, mas pô, depois não é isso. Depois é a sua alimentação todo dia, é o teu pensamento, enfim. Então assim, a gente. Ninguém é perfeito para viver tudo ao mesmo tempo, sabe? Uma hora a gente vai ter que abdicar da nossa família um pouquinho, do tempo que a gente tem com eles, né? Uma hora a gente vai ter que abdicar do dinheiro para a gente ter mais tempo com eles. Então, assim, é um cabo de guerra o tempo todo. E em termos de, assim, a minha esposa é psicóloga, minha esposa é terapeuta, na verdade. Eu tenho uma clínica de psicologia também, né? E eu sou paciente da minha própria clínica, cara. E tá tudo certo. Tipo assim, o trabalho que eu. Hoje em dia, né? Tenho as minhas empresas. Tô aqui, inclusive, em uma delas que não tem nada a ver com a loja de roupa feminina. É, um dos trabalhos que eu faço hoje, uma das dificuldades que eu tenho é voltar, na verdade, porque eu viciei em trabalho. Essa é a realidade, sabe? Eu viciei em fazer as coisas que hoje eu estou recuperando. Eu não dava importância, por exemplo, de levar meu filho na escola, porque eu ficava, cara, fissurado em fazer as coisas. E hoje eu estou fazendo um processo inverso, eu estou desconstruindo um pouquinho. Então eu estou colocando mais gente para trabalhar comigo, saindo um pouquinho da operação, e dedicando a minha vida para outras coisas. Então, assim, a parte do psicológico, igual você perguntou, cara, é muito difícil. Não tem resposta pronta, de novo, né? Tipo assim, o economista tem mania de falar depende. Mas, pô, de fato depende de tudo, cara. Todo mundo depende, assim, do momento de vida que você tá, né? Exemplo, quem é pai, não sei se todo mundo aqui é pai e mãe, enfim, mas principalmente quem é pai e mãe, a gente não tem escolha, sabe? Lembra do combustível que eu falei? O combustível meu, no meu caso, era meu filho, cara.
Então, tipo assim, ou eu fazia, não era mais o Kaique, tipo, não vou trabalhar, vou ficar aqui quietinho. Não, cara, não tem como ter isso. Então, assim, o segredo é o combustível que a gente se alimenta, né? Se o seu combustível, por exemplo, é um sonho muito importante que você tem, e esse sonho for essencialmente um combustível que vai te mover para fazer as suas coisas aí, cara, é isso que você tem que pensar nele o tempo todo. Então, assim, eu tenho as minhas crises de ansiedade, eu também tenho os meus problemas, eu também tenho, cara, só que eu cuido deles e não deixo que eles me massacrem, assim, sabe? Essa é a realidade, né? Mas é difícil pra caramba. Tua pergunta assim, assim, honestamente, é difícil. Mas cada um, eu tenho certeza que cada um de nós, a gente acha as válvulas de escape, né? Alguns acham as válvulas de escape de formas totalmente diferentes, mas a gente sempre tem a nossa válvula de escape. E o combustível, ele precisa ser bom, né? A gente não vai abastecer o nosso carro com, cara, objetivos de curto prazo, coisas, tipo assim, que não vão levar a nada, entendeu? Hoje em dia, pra você ter noção, sem querer estender muito aqui, mas eu comecei a trabalhar com 17 anos, cara. Né? Tipo assim, é relativamente cedo. Eu me formei, eu tinha 23 anos. Eu fiz o meu primeiro, eu fiz 5 pós-graduação. Enfim, eu parei de estudar agora há pouco. Parei não, né? Porque pô, a gente não para de estudar. Mas assim, eu desliguei essa etapa agora há pouco. E o que eu deixei para trás? Cara, uma pancada de amizade, deixei de curtir a vida. Tipo assim, honestamente. Mas, cara, isso teve um preço. Agora, eu posso fazer isso de uma forma com muito mais qualidade, sabe? Então, assim, e você vai ver que. Você tem quantos anos, Gabriel? Eu tenho 21. 21. Tu vai ver que você está começando a tua carreira profissional agora, né? E, cara, se você quiser ser uma pessoa que prospera, que vai focar no seu trabalho, na execução da sua profissão, fazer algo para prosperar, você vai ver que vai perder muita gente no caminho. Muitas pessoas vão sair da sua vida, na verdade. E tá tudo bem, cara. Porque, tipo assim, honestamente, tem que ficar do teu lado quem quer prosperar também. Por que eu tô falando? Seu papo vai mudar, sua conversa vai mudar, as coisas que você fala vai mudar. Assim, você não vai. Por exemplo, cara, quando eu entro numa rodinha de amigo para falar de futebol, eu não tenho assunto, eu não entendo, não sei quem é o jogador do Flamengo, do Vasco, eu não faço a mínima ideia. Agora, para falar de negócio, porra, entende? Então, assim, é essa mistura toda, cara. Mas é difícil mesmo, beleza? Obrigado. Eu acho muito maneiro isso, trazer esse olhar humano para quando vai falar de finanças, porque isso acho que torna as coisas mais táteis, tanto para a gente entender quanto para a gente poder realmente agir, né? Então, eu acho bem bacana você responder de maneira humana, tipo, olha, realmente não tem uma resposta pronta para isso, tudo mais, e na verdade teve, porque justamente essa é uma resposta. E obrigado, tá? Beleza, tamo junto. Mais alguém tem alguma pergunta? E Dani, O chamando o meu, pessoal. no meu caso, não é pergunta, não, mas uma coisa assim que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu sofro aí um pouco, é a relação da mentalidade de escassez. Isso é uma coisa que, tipo assim, que eu venho trabalhado, que eu tô tentando trabalhar, porque isso trava a gente, né? E eu achei bacana você trazer isso como referência. Às vezes a gente acha que, tipo assim, aonde você nasceu, ou da onde você veio, você não é capaz, ou você não tem a capacidade de frequentar certos lugares, e eu sempre tive muito isso na minha mente. É uma coisa que eu tenho tentado trabalhar bastante. Por que que eu não posso estar aqui? Por que que eu não posso conseguir isso? E isso é uma coisa muito difícil. E se você tiver alguma dica, algum material que eu possa ler, que eu possa assistir, algum vídeo em relação a isso, eu vou te agradecer. Carla, final de semana eu encontrei com um amigo meu, Igor, fui lá em Juiz de Fora, né? Foi aniversário dele, enfim. Ele tava reclamando, pô, cara, não tô conseguindo fazer nada, tô só trabalhando. Eu falei assim, pô, irmão, que horas que você tá saindo do trabalho? Pô, tá saindo 9 horas da noite. Eu falei, pô, cara, e depois você faz o quê?
Ah, pô, depois eu descanso e tal. Eu falei, cara, tipo assim, não é querendo comparar, não, sabe? Ó, inclusive, ele tá me ligando aqui agora. Será que ele tá ouvindo? Calma aí, Hugo, já te respondo. Mas assim, chega um ponto que assim, a nossa superação porque assim, honestamente, deu vontade de virar para ele e falar assim, ô Igor, foi mal, cara, mas eu faço isso tudo, eu chego em casa, eu tenho dois para dar atenção, minha esposa, e eu tenho que dar atenção porque eu quero ser um pai maneiro. Eu não quero ser aquele pai ausente que, pô, eu tava sendo. Eu mudei a minha ideia aqui agora. E o grande lance da mentalidade de escala. Ih, ficou mudo. Kaique, fez um barulho aí. Ah, agora. Não, mas parece que seu microfone fez um barulho. Voltou? Voltou. Voltou. Então tá bom, beleza. Travou. Eu tô falando o seguinte, o que a gente tem que parar, Carla, que é o que eu sempre falo comigo mesmo, toda vez que eu me pego fazendo isso, pô, Kaique, você tá dando desculpa, entende? E honestamente, essas desculpas que são a nossa mentalidade de escassez, sabe? Tipo assim, é a falta de tempo, poxa, tô cansado. Cara, todo mundo tem falta de tempo, todo mundo tá cansado, é, só que assim, a gente tem que agradecer a oportunidade, sabe? Porque, tipo assim, o fato de eu acordar amanhã já é uma dádiva, velho. Já é um negócio que eu. Cara, você tem mais 24 horas aí pra você desembolar as paradas. Ajudar a Nicole, ajudar a São Robert, ajudar a Leveon, todo cliente de vocês aí também. Então, assim, você tem 24 horas pra curtir sua vida, é viver um dia após o outro, ó. É a micrometa, sabe? Porque o que dá ansiedade, Carla, é tu ficar assim, poxa, que dia que vai ser, quando que vai ser, não sei o quê. Esse que é o perigo, sabe? E dica material, eu acho muito bacana a filosofia estoica para você estudar. Estoicismo, na verdade. Estoicismo fala que a gente não deve se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle. Tudo que está fora do nosso Tá controle mudo. é problema dos outros, não é nosso. Beleza? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Coloquei no chat aí para você pesquisar o Aham. estoicismo. Mais alguém? Então vamos lá. A primeira live, eu dei o prêmio para a primeira pessoa que entrou. A segunda live, eu dei o prêmio para quem ficou com a câmera 100% aberta. E hoje eu vou dar um prêmio, que é um item lá da NSA, da NSA, né? Não da lojinha, porque agora a nossa lojinha tem uns. Não pode falar nem pro Kaique ainda, que nem sabe. Mas tem o nosso segredinho, vamos colocar assim, lá na nossa lojinha, né? Nossos produtinhos. E então hoje eu vou dar para a primeira pessoa que fez a pergunta. E aí a primeira pessoa foi a Letícia, que fez a primeira pergunta, tá? Então, cada live eu vou usar uma dinâmica para a pessoa também não ficar presa. Ah, não, tem que entrar correndo para eu ganhar o prêmio. Então, a primeira foi a primeira pessoa que entrou, a segunda foi quem ficou com a câmera aberta, e essa terceira foi para quem fez a primeira pergunta, que aí, no caso foi a Letícia. Então, Letícia, amanhã você pode pegar lá com as meninas um item da NSA, tá? E Kaique, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Respondi a primeira pergunta, tem prêmio, não? Hã? Eu que Eu te dou respondi a um item primeira da pergunta. NSA. Ah, então Eu tá te dou bom. um item da NSA. Ah, Kaique, Tá pode bom. deixar que amanhã eu vou te dar vários presentes. Vixe, Maria, meu Deus do céu. Vou bloquear a Dani já. É, então é isso. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu juro também, Kaique, eu confesso que assim, você me surpreendeu num nível master. Jamais imaginei que a nossa conversa seria sobre o que foi. De verdade, assim, eu achei que fosse aquela coisa, tipo Natália Arcuri, sabe? Ah, vamos pegar o salário e tal. Eu jurava por Deus que seria alguma coisa assim como o Gabi falou, né? E a Letícia também falou. Então, você trouxe
uma nova ideia, uma nova mentalidade aí da gente pensar sobre finanças, em pensar nesses gastos não essenciais, principalmente. A gente precisa entender o porquê deles e se realmente é preciso, né? E ser intencional. Achei isso bem bacana. E é isso, tá? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Beijinhos. Valeu, gente. Sucesso para Show. vocês. Tchau, Beijão. tchau. Boa noite. Boa noite. Tá.